começar mais uma live com você para falar de temas internacionais em suas interfaces locais e regionais. Sempre muito bom saber que você está aqui conosco no programa Globalizando, que na verdade é um programa que é da Rádio Nama. E a Rádio Nama, na verdade, ela iniciou esse trabalho junto com a gente para divulgar o curso de Relações Internacionais já há 7 anos. Estamos há 7 anos no ar e durante a pandemia a gente trouxe a nossa programação aqui para o Facebook, para essas lives. Desde abril nós estamos nas nossas lives e já quero anunciar logo também a você que nos acompanha na live que a partir do dia 7 de novembro nós estaremos de volta ao vivo na Rádio Nama. Então você já sabe, vai continuar, as nossas lives continuarão mensais, mas nós teremos os nossos programas Globalizando ao vivo na Rádio Nama, agora em novo horário, às 9 horas da manhã. E olha só, nós temos o prazer hoje de começar a falar de um tema muito especial, para nós, muito relevante. Dia 24 de outubro é o Dia da ONU, é o Dia da Organização das Nações Unidas, e o Globalizando não poderia deixar de falar dessa data tão importante, mas é mais importante ainda porque é a data que marca o início de uma semana especial no curso de Relações Internacionais. Eu estou me referindo ao evento que é chamado de CIONO, Simulação de Organismos Internacionais, que a gente faz uma simulação de uma reunião da Assembleia Geral ou de algum órgão da ONU entre os alunos se organizam em delegações e vamos discutir um tema super importante. A CIONO deste ano vai ser igual à reunião da Assembleia Geral da ONU real mesmo, que foi a partir da internet, foi virtual. A nossa CIONO também será virtual. Esses dois temas são conjugados para trabalhar, discutirmos no programa de hoje. Quero logo apresentar, então, aqueles que vão fazer o programa comigo, a começar do acadêmico do 6º semestre, Eduardo Oliveira. Tudo bem, Eduardo? Olá, professor, boa tarde você que está acompanhando a gente aqui, mais uma live do programa Globalizando. É um prazer muito grande estar aqui para anunciar esse evento tão importante para a gente. Eu queria agradecer a oportunidade e é um prazer fazer o programa com a Gi, com a Giovana, com a Paula, e é muito bom estar aqui. Espero que seja bem produtivo. Legal, Eduardo, obrigado. E também, então, quero receber aqui, apresentando o programa, também acadêmica do 6º semestre, Giovana Lima. Tudo bem, Giovana? Tudo bem, professor. Boa tarde para a professora Brenda, para todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar mais uma vez aqui, apresentando o programa Globalizando junto com a Paula, com o Eduardo, falando de um tema que é tão importante para o nosso curso, né, que é a CIONO e o Dia das Nações Unidas. Legal, obrigado, Giovana. E completando a nossa equipe de apresentadores está a acadêmica também do 6º semestre, Paula Castro. Tudo bem, Paula? Olá, professor, boa tarde, professora Brenda, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É sempre um prazer estar aqui à frente da locução do Globalizando, e é um prazer também estar falando sobre um tema tão especial, que é a nossa CIONO, que é o nosso grande evento do curso de Relações Internacionais. Legal, obrigado, Paula. E os 3 que estão apresentando comigo são do 6º semestre, porque é a turma que está organizando a CIONO 2020. E para conversar com a gente, a professora coordenadora da CIONO deste ano, ela é doutora pelo programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Pará, mestre em Ciência Política também pela UFPA e bacharel em Relações Internacionais da UNAMA. Ela é professora adjunta do nosso curso de Relações Internacionais da UNAMA e coordenadora do Grupo de Estudo Gênero e Relações Internacionais, o GENERE. Professora Brenda de Castro, seja muito bem-vinda. Bom, boa tarde, gente. Faz tempo, né, que eu não apareço pelo Globalizando. Mas estou muito feliz, inclusive, porque essa participação é muito especial, né? Tanto pelo Dia da ONU, mas também porque é o primeiro ano que eu coordenei, né? A primeira vez que eu coordenei a CIONO, justamente nesse ano desafiador aqui, que é a questão da pandemia. E estou muito animada para a gente conversar hoje. Espero que quem esteja acompanhando a gente possa tirar suas dúvidas. Quem está acompanhando e vai participar da simulação, entre no clima, fique animado, né? E veja como está sendo um pouquinho os bastidores, né? Também. Professora Brenda, vamos logo começar perguntando o seguinte: qual a importância de uma simulação como essa para a formação do futuro internacionalista? Eu acho que a simulação, assim, como ela ocorre no nosso curso, ela tem muitos
significados simbólicos, né? Tanto a turma que sempre organiza é a do 6º semestre, que é uma turma que já vai ter passado por algumas simulações, já vai ter tido uma disciplina especial. É muito marcante a primeira simulação, por exemplo, da turma que está no 2º semestre, né? Que está no primeiro ano do curso. E eu estava conversando com o pessoal do 8º também, é a última simulação. Então, a simulação ela é um evento, é o principal evento do curso, né? Então, falando no sentido assim da experiência acadêmica, né? Ele entra um pouco nisso, né? Eu acho que nessa coisa dessas etapas que marca a formação. No sentido, além dessa questão pessoal, mas no sentido profissional, é o primeiro contato, e para quem participa, né, todo ano, você vai se remodelando e se adaptando aos temas diferentes, então envolve a preparação tanto no sentido técnico de negociação, desenvoltura, oratória, né? E muita gente fica nervosa, tem muita gente nervosa agora, inclusive, mas, assim, são etapas muito importantes, né? Você vai se amadurecendo. Agora o pessoal que está aqui, a Giovana, a Paula, o Eduardo, já participaram de algumas, né? Eles sabem o quanto a gente vai melhorando com o tempo. E eu acho que, além de testar vários conhecimentos, né? Não é só falar, tem que se preparar para falar e sentir um pouquinho, né? O gosto e os bastidores de uma negociação, né? Simular o mais próximo possível como isso acontece. Acho que é isso. Muito bem, então a professora Brenda de Castro vai estar conosco aqui no programa Globalizando, nessa live especial sobre o Dia da ONU e a CIONU. Vou logo passar a palavra para a Giovana Lima, que já tem perguntas. Isso mesmo, o João Marcos Lima mandou uma pergunta para a gente pelo Facebook. Se você também tiver qualquer pergunta para fazer, pode mandar para o nosso Facebook, Programa Globalizando. E a pergunta dele é: como funciona as Nações Unidas e a sua Assembleia Geral? Professora Brenda, é com você. Aí depois eu fiquei na dúvida, era só comigo mesmo. Bom, então, tem muita dúvida, né, sobre a ONU, e às vezes o senso comum, ele faz as pessoas ficarem um pouco frustradas, né? Cria-se muita expectativa, e na verdade a ONU, ela é uma organização intergovernamental, então que vai reunir, né, vários Estados-membros. E a ONU nada mais é do que uma organização que promove o debate, né, a discussão, a adoção e a elaboração de projetos, que, na verdade, é algo super complexo. Eu entendo a frustração, né? Eu entendo essa frustração de esperar, às vezes, por que a ONU não resolve todos os problemas do mundo? Mas a ONU é, na verdade, um espaço em que há o debate para se endereçar esses problemas, né? Então, no caso, por exemplo, da Assembleia Geral, ela é o órgão plenário, é onde todos participam igualmente, né? E cada um tem direito a um voto, então você tem uma participação igualitária, diferente do Conselho de Segurança, né? E as pessoas sabem um pouquinho, talvez, sobre como o Conselho de Segurança vai ter essas diferenças. E aí, no caso da Assembleia Geral da ONU, a maioria dos votos, né, ganha por maioria. Então, as decisões são tomadas por voto de maioria simples. Alguns casos são exceções, precisam de 2/3, quando envolve orçamento, quando envolve aprovação de novos membros ou assuntos relacionados à paz e segurança. E, por exemplo, agora, né, a gente teve, né, nas semanas anteriores, a Assembleia Geral Ordinária, né, que é aquela tradicional, em que há sempre, todo ano, mas a gente também tem reuniões extraordinárias, que é para adereçar algum tipo de tema específico que possa ter aparecido. Então, a ONU, na verdade, tem vários órgãos, né, que vão atuar de diferentes formas, e a Assembleia Geral é esse órgão geral, né, esse órgão plenário, entre que todos os membros têm a participação e a possibilidade de se envolver, se discutir e votar, e ter o mesmo peso do seu voto. Interessante, né, Brenda, que você fala uma coisa bem legal. A ONU, ela tem esse condão de reunir diferentes pensamentos. E quando se pensou na ONU, se pensou exatamente para ser um espaço onde as diferenças pudessem ser colocadas sem precisar recorrer à guerra. Então, ruim com ela, até pior sem ela, né? E também eu acho que a própria frustração, ela vem às vezes de uma expectativa de uma solução imediata para problemas muito complexos, né? Eu, inclusive, quando já dei essa disciplina, né, de organizações, mas em outras, quando eu trabalhava conflitos, eu sempre chamava atenção, do tipo, gente, às vezes a gente não entende como a ONU não consegue ser mais eficiente ou ter mais efeito, mas às vezes a gente não reconhece as dificuldades de poder mediar conflitos intrapessoais, né, no nosso cotidiano. É um exemplo muito cotidiano que eu dou, mas, assim, para a gente entender o que significa a ONU, ela é, na verdade, uma grande conquista, né? E agora, 75 anos, né,
com defeitos, como qualquer coisa feita por seres humanos, e que envolve muitas questões complexas. Então, eu acho que desconsiderar tudo isso, né, por alguma limitação, é muito pueril, né, é muito arriscado, principalmente no momento em que nós vivemos, que a gente tem uma tendência, inclusive, aí, né, a questionar a continuidade ou não dos órgãos multilaterais. Muito bem, olha, a professora Brenda de Castro é professora do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, é também a coordenadora do evento chamado Ciono, que vai acontecer já na próxima semana. Você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, muito obrigado. Você pode deixar o seu like aqui para a gente, você pode deixar sua pergunta, o seu comentário, você é muito bem-vindo aqui no programa Globalizando. E a produção do programa, faz sempre uma viagem pelo mundo da notícia, para saber exatamente o que se fala em vários jornais do mundo sobre o tema do programa. E eu quero passar a palavra agora para Paula Castro, que tem já informações a respeito disso. Isso aí, professor. A nossa primeira notícia de hoje vem lá do portal de notícias CBC do Canadá, que diz o seguinte: China, Rússia e Cuba conquistaram cadeiras no principal órgão de direitos humanos da ONU, apesar da oposição de grupos ativistas sobre seus péssimos antecedentes de direitos humanos. E agora o Eduardo vai dar continuidade falando um pouquinho sobre o conteúdo. É isso mesmo, Paula. Bom, a Organização das Nações Unidas, ela é uma organização baseada, internacional de países que é baseada na igualdade, de soberania entre os seus membros. Ela foi estabelecida para manter a paz e a segurança mundial, desenvolver, né, relações amistosas entre as nações, além de incentivar na cooperação internacional e promover respeito aos direitos humanos e à liberdade, né? Então, mesmo que exerça um relevante papel por meio das suas agências especializadas, alguns questionamentos são naturais e inerentes ao serviço de qualquer organismo, e até mesmo necessário para o aprimoramento e desenvolvimento de ações e trabalhos prestados por eles. Assim, é comum haver questionamentos sobre a importância e a necessidade da manutenção de um organismo de porte global. Então, só para finalizar, quem quiser deixar alguma pergunta, você também pode mandar pelo nosso Instagram, @programa Professora Brenda, tem uma coisa que o Eduardo e a Paula colocaram, que é a ideia da representatividade. Na Ciono desse ano, como é que vocês pensaram essa representatividade dos países, e como é que vocês pensaram para ter a melhor representatividade possível dos 190 e tantos membros da ONU? Então, inclusive foi uma questão, né, que eu conversei muito com a equipe que estava elaborando esses elementos. Eu fiz algumas sugestões, eles trouxeram também. A gente, claro, por conta do formato e até mesmo da limitação, né, de alunos que podem ser envolvidos, a gente tem que fazer algumas escolhas. Então, a simulação ela é uma adaptação, né? A gente não consegue reproduzir todos os critérios. E um elemento que a gente levou muito em consideração foi como o debate é sobre o pós-pandemia, essa reestruturação, né? A gente não podia descartar o contexto, mas a gente queria também ir um pouco além, né? Se ano passado a gente voltou no tempo, a gente quis agora adiantar um pouquinho. E muitos países que a gente discutiu, que eram delegações que precisavam estar presentes, foram principalmente esses países que passaram por um contexto muito único, né, que se destacaram muito no âmbito da pandemia. Então, tanto, por exemplo, o Brasil, Estados Unidos, alguns países europeus também, a China, Cuba, Vietnã, né, que inclusive é um caso que muitas vezes não se discute. Então, algumas escolhas foram feitas visando tanto que as delegações conhecessem mais, né, além, às vezes, dos casos mais notórios, os casos mais específicos, né? Essas experiências, a Nova Zelândia também, e outras delegações que seriam relevantes para a gente pensar essa experiência do que tem sido a pandemia e como essas experiências específicas podem contribuir para novas, né, discussões sobre os temas que a gente vai abordar. Legal, a gente vai ainda falar sobre a Ciono ao longo do nosso programa, só para dizer para você que a Ciono acaba fazendo com que os alunos exercitem várias disciplinas do curso e acabem pondo em prática não só a questão diplomática da negociação, mas também o aprofundamento de temas tão importantes que vão fazer a diferença quando se for exercer exatamente o munus, a tarefa de ser internacionalista. Muito legal isso, e tem participação de nossos... Tem gente comentando
a nossa live de hoje. Deixa eu ver se a Cauene põe para a gente aí. Assim, a Lourdes Guerreiro está dizendo o seguinte: tema esclarecedor, muita gente não sabe o que significa a ONU. É isso, justamente por isso que tem o nosso curso e tem também esse programa aqui tão especial, hoje, o Dia da ONU, o Dia da Organização das Nações Unidas. E tem perguntas chegando agora. Deixa eu passar a palavra logo para a Paula Castro, que tem pergunta para apresentar a professora Brenda. Isso aí, professor. Acabou de chegar para a gente uma pergunta pelo nosso Facebook, que é o Programa Globalizando. Não esqueça que, caso você tenha alguma pergunta, mande por aqui pelo bate-papo da live, ou então pelo nosso Facebook, ou qualquer outra rede social. A Rosângela Viana quer saber, professora Brenda, se as resoluções feitas em reuniões da ONU costumam apresentar resultados efetivos. Polêmica, né? Eu acho que é um dos temas mais polêmicos envolvendo a ONU, envolvendo, na verdade, toda a discussão sobre direito internacional, né? Vai muito amplo. Mas, assim, tem algumas questões que a gente tem que colocar, né? A Assembleia Geral é diferente do Conselho de Segurança, né? Já tinha colocado isso. Então, as resoluções, né? O que é uma resolução? A resolução é a decisão de um órgão, né? É o resultado daquele debate. Então, a resolução é aquilo que vai ser aprovado a partir do que foi discutido. E os órgãos todos vão trazer isso. No caso do Conselho de Segurança, né, como ele tem um caráter de representação, né, da balança de poder um pouco melhor não, mas um pouco mais específico, as decisões dali elas acabam tendo muito mais peso. Até tem uma previsão, né, de uma decisão mais vinculatória, ou seja, uma decisão que ela vai ter que surtir um efeito imediato, direto. No caso das resoluções, né, que vão ser discutidas dentro da Assembleia Geral, elas costumam ser mais vistas como recomendações. E aí, quando a gente fala isso, né, infelizmente em sala de aula, os alunos ficam meio, caramba, é só uma recomendação. Mas a gente tem que entender a complexidade que é. Né? Quando a gente diz que é uma recomendação, não está dizendo que não é algo importante, a gente está dizendo que é algo que não vai ter um efeito direto e imediato. Mas se não fosse importante, a gente não tinha debate. Então, o fato das delegações ficarem discutindo termo a termo o que vai constar na resolução simboliza o debate e a discussão que é em torno desses temas, né? Então, a gente pode entender que, na verdade, essas resoluções, elas têm um caráter, né, político e do debate. Então, causa, por exemplo, você tem impactos que vão até mesmo... É difícil a gente conseguir rastrear até onde esse impacto chega, né? E, às vezes, é interessante perceber que o objetivo é influenciar o comportamento. Então, né, caracteriza-se, né, as resoluções da Assembleia Geral na ideia do soft law, né, do direito internacional. Ou seja, você tem um efeito que não é tão hard, não é tão duro, não é tão direto, mas ele causa, seja um constrangimento, seja um elogio, né, um tipo de celebração de uma atitude correta. E, assim, existe um debate, mas essas resoluções não têm um caráter coercitivo, né, tão forte, por exemplo, como do Conselho de Segurança. Mas alguns autores, como o Cretella Neto, consideram que é um tipo de norma, né, pode ser considerado. E aí, o que é interessante? Então, o que o pessoal vai fazer na simulação, né, quando estiver simulando a Assembleia Geral? Não vai estar resolvendo todos os problemas do mundo, mas a gente vai estar discutindo os problemas do mundo, abrindo debates e propostas. Então, tem muitos programas da ONU que surgem e, às vezes, demoram décadas para se desenvolver, né, a partir exatamente dessas contribuições. Então, a gente tem que ter essa perspectiva, e aí eu acho que quando a gente olha por esse ponto de vista, a ONU, ela ganha, assim, como, né, não é uma instituição perfeita, nenhuma instituição é perfeita, mas ela é extremamente necessária para o momento em que a gente vive, ainda mais esse específico, que é o nosso tema, que é pós-pandemia. Então, a ONU teve muitas dificuldades em lidar com esse momento, né, e aí a gente vai ver como é que a gente vai pegar isso como lição para o futuro. Muito legal, Brenda, essa história da gente perceber o quanto é complexo o mundo, e é por isso que existe exatamente a necessidade de estudar relações internacionais. Que se quiser entender a complexidade do mundo, um curso que te ajuda a compreender é Relações Internacionais aqui da UNAMA. Nós temos mais de 10 anos de curso, os professores do curso, na sua maioria, são formados pela própria UNAMA, como a professora Brenda, a professor William, a professora Tienay e agora a professora Nayara. Tem participação agora, Cauene, pode colocar aqui para a gente comentar. A Isis Maíra está dizendo: programa sensacional, a Ciono é um evento muito importante. Obrigado, Isis. E tem também a Lourdes Guerreiro está dizendo que a Ciono é nota 1000. Muito obrigado, viu?
A Jade está dizendo a live que eu estava ansiosa. Obrigado, Jade. Então, o pessoal está participando. A Natália Porpino está dizendo, globalizando, sempre arrasando com convidados incríveis. Obrigado, Natália. Olha só, isso também para dizer o quanto a gente precisa entender mais ainda dessa complexidade. Por isso que a gente fez a viagem pelo mundo da notícia e aí o Eduardo vai apresentar mais uma notícia para a gente. Exatamente, professor. Na verdade, agora a gente vem para cá, para o Brasil, da revista Carta Capital, que diz o seguinte: Programa Mundial de Alimentos da ONU ganha o Nobel da Paz. O comitê destacou que a necessidade de soluções multilaterais é mais visível do que nunca. Aí a Giovana pode continuar isso, falando mais um pouquinho sobre a ONU. Isso, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os 3 pilares que a ONU estabelece para o desenvolvimento sustentável dos países, que são eles o econômico, o social e o ambiental. E ratificando esses pilares, a Agenda 2030 veio com uma ação para as pessoas e para o planeta, como forma de fortalecimento da paz universal, buscando concretizar direitos humanos, justiça social e manutenção de recursos naturais para as próximas gerações. A organização, entretanto, ainda reflete a realidade da comunidade internacional de 1945. A sua estrutura apresenta entraves ao seu funcionamento que, apesar da adoção do multilateralismo, ainda reflete a concepção política dos países vencedores da Segunda Guerra Mundial, gerando desigualdade de vetos e votos, por exemplo, e ocasionando uma crise de legitimidade. É importante isso, muito, muito, muito importante, e eu quero ver, professora Brenda, dizer o seguinte, eu sei que uma das linhas da discussão dos painéis da ONU vai ser sobre desigualdade, e uma das faces dessa desigualdade é a fome, e aí mostra o quanto é importante o Nobel da Paz para o Programa Mundial do Alimento ligado à FAO, e quanto é importante rever um pouco essa estrutura, para ver se a ONU também colabora para acabar com a desigualdade, ou diminuir a desigualdade, né? Quando a gente foi discutir, né, essa elaboração dos painéis, foram questões muito profundas que a gente trouxe. A ideia do painel de desigualdades sociais, e que inclusive a gente separou do de saúde por conta, né, específico do caráter da pandemia, mas que não está desassociado, né? Então, inclusive, o próprio contexto do Nobel da Paz para esse programa também teve uma relação forte com a questão, né, da pandemia, e como a fome, né, tem aumentado, e como essas questões elas estão interligadas. Então, por exemplo, lembro quando começou a pandemia, né, inicialmente falava-se que o grupo maior de risco eram pessoas idosas, né, mas no caso do Brasil, a gente teve um outro elemento de fator de risco muito grande, que é a questão da vulnerabilidade social, né? Então, isso, inclusive, é interessante para a gente pensar as políticas públicas, as orientações dadas pela OMS e como isso impacta a economia, né? A questão do emprego, o aumento do desemprego, e como isso também vai contribuir para a questão da fome e a questão também de produção e distribuição, né? Então, todos esses elementos, apesar de a gente separar os eixos, eles são interligados. Por isso que no último dia a gente vai ter um último painel em que esses debates vão todos, né, ser sintetizados e interligados. Mas é muito importante que a gente leve em consideração tudo isso, porque não são elementos desconexos. Então, tentar evitar o que aconteceu agora esse ano, no futuro, não é só falar sobre ciência necessariamente específica, por exemplo, a ideia é só de vacina, mas combater todas as formas de desigualdade e vulnerabilidade. Muito legal isso, Brenda. E tem uma coisa que eu acho importante, você que está nos acompanhando no Globalizando, você pode perceber que no curso de Relações Internacionais a gente tem uma boa base teórica, a gente estuda muitos conceitos, tem disciplinas que vão aprofundar cada uma dessas situações, mas é bom saber que a gente faz exercício prático disso, né? A prática da simulação faz o aluno colocar em prática efetivamente aquilo que ele estudou em sala de aula, tornando o ensino cada vez mais dinâmico, né? Isso é bem importante. Eu não sei se a Cauene tem algum comentário para colocar aqui. Cauene, tem alguma coisa para ser colocada? Tem o Marcos Gabriel, grande Marcos Gabriel, tá batendo palmas para a gente. Marcos Gabriel, nosso ex-aluno do tempo de Unama BR. Muito obrigado, viu, Marcos? Obrigado pela sua participação. A queridíssima Evimi Vilas Boas, chegamos em Lisboa. Professora Brenda, sensacional, matando a saudade da aula dela com essa live muito importante. A equipe está de parabéns. Obrigado, Emi. E a Priscila Castro, a mãe da Paula, também participando. Obrigado, Priscila, pela sua participação com a gente. E olha, tem perguntas chegando. Eduardo, você tem para apresentar para a professora Brenda, não é isso?
Isso mesmo, professor. O Lucas Paz mandou pelo Facebook e pergunta assim, professora: como a pandemia afetou a Assembleia Geral das Nações Unidas? Uma pergunta bem direta, assim. Na verdade, é interessante porque semestre passado a gente teve a disciplina de negociação e arbitragem internacional, que é onde a turma, né, vai se preparando para poder organizar a simulação, e a gente também passou por essa necessidade de adaptação. No início fiquei muito nervosa, como é que ia ser, e foi muito boa, na verdade, né? Foram experiências aqui que os três, inclusive a Paula, a Giovana e o Eduardo estavam. A gente até se surpreendeu, a gente acabou fazendo mais edições de simulação de mediação, porque deu super certo. Mas, assim, organizar, na verdade, tudo, né, que tem passado em qualquer outro contexto, teve algumas dificuldades. Eu acho que fez muita falta, assim, nem tanto para o engajamento da organização, porque a gente já vinha, né, dessa experiência do semestre passado, então a gente já tinha essa segurança de que dá certo. Mas eu acho que tem sido muito difícil a dificuldade do engajamento das outras pessoas, né? Então, essa própria questão do isolamento, né, o que tem o presencial é essa coisa da proximidade, de sentir, de ver uma coisa acontecendo e se desenvolvendo. E aí eu acho que no remoto isso dificultou um pouquinho, né? Então, esse entrosamento. Agora, nessa semana que está chegando, a gente está vendo que o pessoal já está empolgado, já está engajado, né? E eu acho que inicialmente foi esse desafio. Outro desafio foi muito a questão da adaptação do formato da simulação para o formato remoto. Mas, assim, a equipe, inclusive, toda a equipe da organização, está, assim, de parabéns, porque a gente fez várias reuniões, fizemos várias discussões, e foi muito, no início, foi tudo decidido muito rapidamente, a adaptação, qual seria a melhor plataforma, a gente fez vários testes, a questão do tempo, a própria dinâmica, né? Por exemplo, numa simulação presencial, às vezes uma delegação, em todos os painéis, em todos os turnos, né? Às vezes fica a mesma pessoa falando. Então a gente se preocupou, né? Como a gente sabe que esse formato é muito mais cansativo, a gente se preocupou em alternar os temas e possibilitar que houvesse esse revezamento, né? Então, é a própria questão da conexão, né? E a gente pensou várias formas. Então, os bastidores não vão ser aquelas conversinhas no pé do ouvido, vão ser no WhatsApp. Foi uma coisa que a gente fez na simulação do semestre passado, né? E aí eu acho que no primeiro dia, principalmente para quem ainda não tem experiência, pode ficar um pouco nervoso, que é normal. Na presencial, o pessoal também fica nervoso, não é tranquilo isso. Mas eu acredito que já no turno da noite, no segundo dia, já vai estar tudo bem tranquilo, porque foi assim que aconteceu com a gente semestre passado na disciplina, né? E é isso. Então, acho que esses desafios foram os principais. Eu acho que um outro ponto que, assim, o fato de ser virtual, ao mesmo tempo que ele possibilitava da gente chamar muito mais pessoas, a gente também teve que limitar muito, né, por conta, seja da internet, seja do peso da reunião e da própria dinâmica, né, de quantas pessoas vão falar. Então, tem o lado positivo, mas também tem aquilo que limita um pouquinho, né, e a gente pensou nisso tudo, o tempo, a dinâmica, como vai funcionar, né, o formato que vai acontecer, inclusive, né, com a mesa trazendo propostas a serem discutidas, tudo isso foi pensado nessas condições, né, da questão remota. Legal, e inclusive a simulação, como eu falei no início do programa, ela vai repetir um pouco aquilo que aconteceu na ONU. A Brenda falava no início do programa da Assembleia Geral, teve a reunião anual da Assembleia Geral toda virtual, né? Cada presidente que se apresentou e tal, mas é bom saber que a Assembleia Geral, cada país membro, deixa lá a sua delegação na ONU, que trabalha na ONU, são os servidores públicos internacionais e diplomatas lá que estão trabalhando. E a nossa simulação vai repetir um pouco essa ideia do virtual. Vamos lá, então, vamos para a Giovana, tem notícias para apresentar para a gente. Isso mesmo, a nossa próxima notícia vem da Índia, do jornal The Hindu, que diz que, no discurso do 75º aniversário das Nações Unidas, o secretário-geral Antônio Guterres declara que desigualdade de gênero ainda é um dos maiores desafios para os direitos humanos. E agora a Paula tem mais informações para a gente. Contigo, Paula. Giovana, bom, como em todos os anos, a simulação da ONU aborda temáticas de alta relevância para o contexto internacional atual. Em 2020, o evento trará em seu simpósio as questões da Panamazônia no pós-pandemia, analisando fatores atuais e futuros a respeito da reestruturação da região após o coronavírus.
O tema principal será abordado a partir de 4 subtemas de direcionamento para a pesquisa: o território ambiental, o social e cultural, o econômico e a política e desenvolvimento na Panamazônia. Professora Brenda, você teve um TCC que discutiu, ou pelo menos navegou, adentrou a questão da Panamazônia. A Panamazônia é hoje um tema central nas discussões ambientais, políticas e geopolíticas. Isso foi levado em consideração, essa centralidade, para a discussão da Ciono deste ano? Sim, inclusive foi um outro tema, né? Como a simulação já ia trazer essa discussão da Assembleia Geral e já ia trazer o debate envolvendo várias delegações, pensando a produção de conhecimento, o simpósio acabou sendo, a gente cogitou essa possibilidade de focar na Amazônia, né? Porque também a Amazônia foi muito central dentro de todo o contexto da pandemia. E foi uma ideia, né, que a gente desenvolveu e propôs, e foi muito bem recebida, porque há a possibilidade dos atravessamentos de todos os painéis e debates da simulação, né, no contexto, né, pensando a Panamazônia. Então, a questão cultural, né, a questão social, econômica, política, territorial, vários debates, né, ambiental, várias questões foram intensificadas e se tornaram mais visíveis em alguns casos, ou mais notoriedade, por conta, né, dessa própria questão da pandemia. Então, o objetivo do simpósio é produzir mais uma especificidade, né, dentro do contexto vivido na Amazônia, que também é um dos objetivos, uma das marcas, né, do nosso curso, e que a gente espera que as pessoas acompanhem, né, as apresentações também do simpósio no primeiro dia da simulação. Legal, Brenda, muito bom saber que a gente vai também mergulhar no nosso conhecimento de uma Amazônia que às vezes é até desconhecida por nós mesmos. Olha, tem participação, mas antes eu quero logo dizer que eu quero chamar para daqui a pouco falar sobre a playlist especial desse programa. Daqui a pouco quem vai falar com a gente é a Luísa Veiga. Mas antes eu quero logo apresentar os comentários que estão fazendo aqui durante a nossa live. Eu quero agradecer as pessoas que estão efetivamente participando. A Ângela Santos, a pandemia ocasionada pelo Covid-19 tem representado um novo desafio para organismos internacionais de proteção aos direitos humanos. Como podemos entender a posição da ONU em relação a este aspecto? Eu vou guardar essa pergunta para daqui a pouco a professora Brenda ajudar a responder, né? Vai voltar a pergunta. E também tem mais algum comentário, Cauene? Não, então vamos lá. Tem a Priscila Castro agradecendo, obrigado. Então, vamos lá. Luísa, não tem playlist na live, que tristeza, né? Mas tem playlist no Spotify, que maravilha. Vamos lá. Eu acho que a Luísa deu uma travada, né? Deu uma travada. Professora Brenda, você não quer dar um início de resposta para a Ângela Santos? Põe de novo aí, Cauene, por favor, para a gente conversar junto sobre essa pergunta. A pandemia, né, foi um desafio para a proteção dos direitos humanos. E qual é a posição da ONU em relação a esse aspecto, Brenda? Olha, Ângela, essa questão é muito interessante, porque além da crise, né, sanitária que envolve a pandemia, inclusive a própria OMS e outros órgãos da ONU fizeram declarações chamando a atenção para outros problemas de violações de direitos humanos, né? Um dos casos, por exemplo, que eu posso destacar, e a OMC também, inclusive, se posicionou sobre isso, é a questão da violência contra mulheres e contra crianças. Então, né, questões do isolamento acabaram dificultando o processo de acompanhamento, o processo, por exemplo, a questão das escolas são muitas vezes espaços onde violências que acontecem no âmbito doméstico são percebidas. E aí esse processo de isolamento, inclusive na Amazônia, tem um trabalho do simpósio que vai falar sobre isso, né, da violência contra crianças e meninas e exploração, e, enfim, no contexto da Amazônia, e como a pandemia ela acaba criando uma situação maior de vulnerabilidade, porque a capacidade de monitoramento, de fiscalização de denúncia fica limitada. No outro sentido, a questão econômica também vai ficar muito atingida, né? A gente acabou, ao mesmo tempo que houve uma preocupação muito grande em como a pandemia ia impactar essa questão de direitos humanos, pensando no sentido da educação, economia, trabalho, né, qualidade de vida, ao mesmo tempo muitos governos aproveitaram essa situação para agravar violações de direitos humanos, né? Então, e há uma dificuldade mesmo, uma impotência nesse sentido. Então, a ONU acabou tentando, fez vários discursos, lançou várias campanhas, né? Chamou a atenção, por exemplo, aumentou muito o caso de feminicídio, a questão da violência contra mulheres e crianças, né? Um exemplo.
apenas, né? Mas, por exemplo, pensando na Amazônia, a gente também teve um aumento da questão do desmatamento, de queimadas, da questão da grilagem, e esses processos todos, eles acabam mostrando como as violações de direitos humanos ficaram intensificadas, por mais que, por exemplo, né, o secretário-geral e a ONU tenha feito uma proposta de um cessar-fogo, né, internacional, para que todos os conflitos cessassem no contexto da pandemia, e tem sido uma campanha muito importante, mas a gente vê ao mesmo tempo isso, né, essa vulnerabilidade da dificuldade da fiscalização e da denúncia, mas que a ONU tem tentado, né, compensar, chamando a atenção, principalmente nas redes sociais, para isso. E daí, viu, Angela, é importante mesmo o papel da Comissão dos Direitos Humanos dentro da ONU, justamente para aglutinar essas discussões e encaminhar propostas que possam atingir os estados nacionais, se não de forma peremptória, mas pelo menos como forma de poder recomendar para que os países trabalhem nesse sentido. Agora a Luísa Veiga voltou, já está de volta, e eu disse, Luísa, antes que você caísse, eu disse o seguinte: que tristeza que a live não tem playlist, mas que beleza que nós temos o Spotify para apresentar a nossa playlist, não é isso, Luísa? Eis que a Luísa cai de novo. Então vamos para frente, daqui a pouco a Luísa vai voltar com certeza. Giovana, nós temos pergunta para apresentar para a professora Brenda, vamos lá, continuar então. Professor, a Brenda Pai fez uma pergunta no nosso Facebook, e ela está perguntando para a professora Brenda, nessa primeira experiência de uma simulação online, quais estão sendo os principais desafios, que a gente já comentou anteriormente, e quais são as principais expectativas para esse evento? Seu microfone está desligado, Brenda. A questão da simulação, ela já está tão, né, fundida na minha mente, né, que eu estava simulação e Assembleia Geral somos os mesmos, né? Mas, enfim, os desafios foram muito parecidos, na verdade. E é interessante que a nossa adaptação, né, com o contexto e o que a própria ONU passou, a gente tem alguns elementos, né? Tem se discutido, inclusive, um termo, né, chamado Zoomplomacy, né, que seria essa dinâmica, porque muitas reuniões, né, a Assembleia Geral, como foi comentada, foi realizada pela primeira vez pelo contexto remoto, no caso, inclusive, envolveu a gravação prévia, para evitar, né, por exemplo, alguns problemas técnicos, mas, assim, perde-se muito também alguns pontos, né, por exemplo, muitas vezes coisas decisivas são discutidas baixinho no ouvido, né, ali a discussão dos bastidores, muitas vezes, mas, como eu falei, né, dentro da nossa própria experiência e também essa adaptação, né, alguns autores já têm analisado, alguns analistas, né, têm pontuado que esse formato, ele, apesar de tirar esse contato da negociação mais presencial, acaba focando mais no conteúdo, né? Então, é interessante essa possibilidade. E aí, a nossa expectativa, pensando também nisso, né, para a nossa simulação, é que isso também possa se tornar mais evidente, né? Então, que as pessoas possam também discutir o tema, né? Eu queria muito que esse exercício, né? Eu, o pessoal da organização, a gente pensou muito nesse tema, em realmente imaginar, né? Como sair dessa situação, como evitar que isso aconteça no futuro. Então, a nossa expectativa é que venham propostas muito interessantes e que as delegações consigam representar muito bem, se identificar com o discurso, né, dos países que estão representando, e que a gente possa, eu estou muito curiosa, na verdade, a nossa organização toda está muito curiosa para ver o resultado, o que é que vai ser aprovado, né, e a simulação, ela é uma caixinha de surpresa. A gente dá aqui o contexto, né, que é a questão da mediação, a gente vai promover o debate, regular, mas o que vai vir exatamente, o que vai ser produzido no final, é uma surpresa. E a gente convida, inclusive, né, quem mesmo não se inscreveu, por algum motivo, não estava dentro dos critérios, a gente teve que limitar um pouquinho, né, ou, enfim, não tinha tempo, lembrando que a gente vai transmitir tudo ao vivo pelo YouTube, né, pelo nosso canal do Siono Oficial, então as pessoas vão poder acompanhar, e vão poder assistir depois também, né, porque fica gravado, fica registrado, e a gente pretende poder, além de todos os exercícios, né, quem sabe, vislumbrar um pouco de esperança e alternativas para o futuro, porque essa geração que está se formando é a geração que vai construir as relações internacionais, já está construindo, então acho que a gente tem e pensar por aí também.
Legal. Olha, tem notícias internacionais chegando. Paula Castro vai apresentar para a gente mais uma rodada, mais um portal que vai falar de temas internacionais. Isso aí, professor. A nossa notícia de agora vem do portal O Tempo, daqui mesmo do Brasil. E diz que o Laboratório de Inovação Financeira do Brasil é aceito como membro em grupo da ONU focado em desenvolver medidas inovadoras para o cumprimento das ODS. O laboratório é o primeiro organismo da América do Sul a integrar a entidade. E agora o Eduardo vai vir com conteúdo para comentar um pouco mais sobre esse ONU. É isso mesmo, Paula. A ONU ela tem um papel fundamental nas nossas vidas, né? E ainda mais para o curso de RI da UNAMA, que desde 2011 organiza anualmente a simulação das Nações Unidas, cuja primeira versão se chamava UNAMUN OEA e abordou a revisão da Carta Democrática da OEA. Assistindo ela traz uma diversidade de temas. Por exemplo, em 2017 foi abordada a questão nuclear e seus desdobramentos no sistema internacional. Em 2018, que na verdade foi a minha primeira simulação, foi o drama dos refugiados no mundo. No ano passado, a Guerra Fria e os anos de medo, a nova ordem mundial, até chegar neste ano, que pela primeira vez em formato digital, com o tema Reestruturação Global e Diálogos para uma Nova Conjuntura. Sem dúvida alguma, a Ciona é um grande evento e gera muita expectativa para os acadêmicos. A equipe de mídias do Globalizando vai estar fazendo mais uma cobertura desse evento através das nossas redes sociais. Brenda, aproveito esse momento para te perguntar o seguinte, a Ciono sempre começa com uma palestra magna, né? E é uma palestra magna que esse ano vai trazer o querido professor Roberto Goulart, que é de lá da UNB, que foi meu professor do William da Maiane, do doutorado, e eu estava reunido com ele ontem já, ele e a Maiane reunimos para estabelecer, ele está muito empolgado. A ideia é sempre começar com uma palestra de alguém que é referência no tema, não é isso? Isso, e a gente também teve uma experiência muito legal dessa simulação, que foram exatamente essas oportunidades das oficinas e palestras, né? O remoto tem, como a gente já falou, todo mundo já sabe, né? Algumas questões de limitação, mas ao mesmo tempo potencializa participações super especiais à distância, né? E que os alunos e quem for assistir pelo YouTube, né? Todos os eventos, todas as oficinas foram transmitidas ao vivo pelo YouTube. Inclusive, as oficinas ainda estão disponíveis no nosso canal. Né, se alguém quiser, a gente fez oficinas específicas voltadas para a preparação, né, para o conhecimento do tema, e eu acho que a palestra magna ela vai dar um gás, ela vai inspirar muita gente para começar no outro dia a discussão, né, e é uma honra para a gente, inclusive, ter uma mesa nessa palestra tão importante, né, com o senhor, com a professora Maiane, o professor Roberto, e eu espero de verdade que todo mundo aproveite essa oportunidade. O Eduardo estava falando que é um evento muito esperado, né, pelos alunos, mas também por nós professores, né, porque é um momento ali em que a gente pode ver, né, o que das nossas disciplinas vocês estão, enfim, pegando, o que vocês estão absorvendo, né, então eu fico muito assim, eu falo, eu ensinei isso em NAI para eles, né, e a gente percebe, né, como, eu acho que é muito importante que é realmente o ápice do curso no quesito prático, né? Então, o curso de Relações Internacionais, como outras humanidades, não tem tantas atividades práticas como outros cursos, mas essa testa, como o senhor falou, todas as habilidades do curso. Conhecimento de história, de negociação, de geopolítica, política internacional, economia, né? E eu acho que é muito legal, inclusive, a possibilidade que a gente tem aqui, eu acho que essa especificamente, essa simulação, ela vai possibilitar no mesmo evento debates variados. Então, cada simulação é única, né? E essa especificamente as pessoas vão poder debater sobre tudo, basicamente. Então, não vai ser um tema específico. E isso que torna ela, inclusive, muito rica. E eu estou muito ansiosa pela semana que vem para acompanhar, vou estar, né, também como coordenadora do evento, acompanhando nos bastidores tudo, assessorando também os alunos da organização, que também estão nervosos, né? Não é nem um nervosismo, é uma ansiedade para a gente ver como tudo isso vai se desenvolver, mas a gente está preparando com muito carinho. Assim, acho que até, apesar de algumas preocupações, está todo mundo
gostando muito dessa experiência e tá sendo uma equipe muito legal que está contribuindo muito. Então, semana que vem a gente está esperando para todos esses momentos, né? Legal. Então vamos ver se a gente consegue falar com a Luísa Veiga da playlist. Luísa, fala com a gente, diga lá. Todo mundo me ouvindo? Agora sim. Ah, tudo bem, então. Boa tarde, pessoal, que está acompanhando mais essa live, está aqui acompanhando, finalmente podendo participar. Bom, como o professor já falou algumas vezes, infelizmente, a gente não pode usar as músicas durante a live, senão no Facebook derruba a gente, mas a gente continua preparando para o YouTube, para o Spotify, para vocês conseguirem acompanhar sempre a playlist de acordo com o tema da live. Então, nessa que a gente vai divulgar a partir de amanhã com a equipe de mídias, é uma playlist baseada nessa live sobre a simulação da Organização das Nações Unidas. A gente selecionou 8 países que são bem envolvidos, bem ativos na Assembleia Geral. Então, a gente selecionou a Alemanha, a Holanda, também Irã, e, claro, não podia faltar o Brasil, em todas as playlists. Legal. Luísa, então, significa que a partir de amanhã vai estar nessas nossas plataformas, a galera pode esperar sempre sucesso em cima de sucesso, né? Claro, com certeza. E a gente vai começar a colocar a partir de amanhã, no domingo, no Spotify, Programa Globalizando, e também no YouTube, Programa Globalizando. Legal, legal. E assim, eu quero só dizer, aproveitando que a Brenda está aqui, a Brenda, quando era monitora do curso de Relações Internacionais, ela que pensou nessa questão da playlist ao redor do mundo, e a Brenda deu essa ideia e a Luísa está levando para frente com muita qualidade, viu, né, Brenda? Essa era uma das partes mais legais. Quando o projeto começou, assim. Eu fico com as músicas, né? E é muito legal porque a gente observa muita coisa, inclusive, até hoje, nas minhas aulas de cultura, eu uso muito o exemplo da minha época fazendo playlist, né? Quando eu vou falar muito sobre identidade cultural, sobre globalização, né? Eu sempre dou exemplo, por exemplo, na época, que era na minha época, né? Quando eu fazia muito uma pesquisa, não só de pegar músicas típicas, mas às vezes eu queria saber qual era a música mais escutada. E aí, quando eu ia ver, tipo, todos os países eram Justin Bieber. Da época, né? Egito, Irã, Indonésia, Tailândia, e assim, aí claro que a gente não coloca uma música para representar o país, mas esses elementos todos a gente vai percebendo muito, né? Como as relações internacionais, a globalização influenciam muito isso. E é muito interessante que a gente também vai conhecendo como os estilos, eles vão sofrendo essas influências, né? Alguns elementos parecidos, a troca dos gêneros, é muito legal, é uma experiência muito bacana. Então, você que está acompanhando a gente, assim, a viagem musical não é apenas porque a gente gosta das músicas no mundo todo, é muito legal isso, mas isso também é um elemento de construção de relações internacionais, isso é muito legal. Então, se você não sabia, e o pessoal da equipe do Globalizando não sabia, a primeira responsável pela playlist do Globalizando foi a professora Brenda de Castro, tá? Quando ainda era acadêmica de Relações Internacionais. Luísa, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Parabéns por mais uma live incrível, pessoal. Obrigado. Daqui a pouco você volta para o encerramento do programa. Eduardo, você tem informações para dar sobre a Ciono, não é isso? Bom, a sugestão da professora Brenda, bora ver um spoiler que a gente pode dar aqui. Na verdade, em um formato diferente, em que os próprios delegados faziam essas propostas. Na verdade, esse ano a gente vai fazer uma proposta só, uma proposta base que englobe tudo aquilo que é o mais fundamental dentro das conversações, e os estados vão inserir cláusulas contratuais dentro desta proposta, e é aí que surgem os debates, os conflitos de interesse, quando os interesses vão se unir. Mas uma coisa que eu posso já dar um spoilerzinho aqui, já que eu estou com a equipe de quem está fazendo a proposta base, é que, bom, a gente fala muito de problema de saúde, sobre como nos Estados Unidos o sistema de saúde é muito caro, mas por que será que a gente não possa fazer, sei lá, um sistema de saúde global que tente atender essas necessidades através um SUS universal? Do SUS universal, da contribuição dos estados, porque os estados falam tanto que demandam saúde, mas muitas vezes não se concentram em um ad hoczinho para que a gente possa conseguir isso. Então, quem sabe, né, o que vai acontecer dentro da Ciono. Que, por sinal, semana agora começa a Semana da Ciono.
Exato. E olha, inclusive, só para você entender, hoje eu reuni os líderes das turmas e disse, olha, a semana da Ciona é tão importante que simplesmente é uma semana não letiva, no sentido de não tem aula normal, mas todas as atividades são transformadas nessa grande aula que é a Ciono. Deixa eu logo aproveitar o momento para chamar também a acadêmica do quarto semestre para participar da live de hoje, para falar do outro projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, que é o site internacional da Amazônia. Quero dar as boas-vindas para Giovana Ramos. Tudo bem, Giovana? Sim, professor. Então, o site internacional da Amazônia é uma plataforma online que reúne diversos acadêmicos de relações internacionais da UNAMA com o objetivo de produzir conteúdo sobre os mais diversos assuntos, atuais e históricos. Durante a semana, temos uma programação repleta de artigos acadêmicos, vídeos sobre os mais diversos assuntos, dicas de filmes, além de muito conteúdo nas nossas redes sociais que vão te deixar informado. Nessa semana, por exemplo, teremos 3 artigos imperdíveis. Segunda, dia 26, teremos o artigo sobre a Europa e seu cruzoé, liberalismo, colonialismo e fascismo, do Iago Braga, do quarto semestre. Quarta-feira, dia 28, teremos o texto de personalidades, da Kelly Mary Campos. E sexta, por fim, teremos o texto de Larissa Schoenberg sobre as eleições dos Estados Unidos. Então, para acompanhar todo o nosso conteúdo, é bem fácil e rápido. No Twitter e Instagram, somos o @Inter da Amazônia, e no Facebook e YouTube, somos o Internacional da Amazônia. E o link do nosso site está disponível em todas as nossas redes sociais, que é o Internacional da Amazônia. Legal, Giovana. Significa dizer que vocês vão ter muito trabalho nessa semana em termos de simulação também, né? Que o site vai cobrir também a simulação, né? Principalmente que agora a gente está produzindo vídeos toda semana falando sobre a questão da Ciono. Legal, legal. Giovana, muito obrigado pela sua participação na nossa live aqui do Globalizando, tá? Eu que agradeço. Obrigado, então. Deixa eu te perguntar, Brenda, tem também algum tipo de... Você pode dar algum spoiler pra gente também? O Eduardo já deu o spoiler dele, eu quero ver se você vai dar também. Só os privilegiados aqui acompanhando a live, sabendo de algumas coisas, assim. Bom, a gente, todo ano, a simulação, ela premia, né? A premiação fica tanto no simpósio, o melhor artigo, né? Os artigos que foram entregues dentro do prazo, né, escrito, que a gente vai poder avaliar, e para quem for, né, o artigo que for apresentado, que vai ser considerado o melhor, que vai ter se destacado, a gente tem uma premiação muito especial, né? Então, a gente sempre tem a premiação de livros, é uma outra tradição do nosso curso, né? Eu acho muito engraçado que muitos alunos ficam, caramba, eu estou tantos anos, nunca ganhei um livro no sorteio ou numa premiação. Mas, normalmente, quando a pessoa fala isso, é no último semestre que ela ganha, então não desista. Mas, enfim, gente, vai ter uma premiação de livro, né? E a gente, claro, está esperando ver qual é o artigo, porque a gente gosta de personalizar, né? Dentro do tema. Mas vai ter uma premiação extra, especial pela primeira vez, que o artigo vencedor, ele vai poder fazer um texto, uma publicação no site, e também vai fazer uma participação especial aqui no Globalizando, né? Então, assim, vai ser uma celebridade, né? Para falar um pouco sobre a sua experiência e seu estudo. Mas a gente também vai ter muitas premiações dentro da performance, né, da simulação. Então, normalmente a gente tem uma premiação da melhor delegação, do melhor DPO, né, que é o discurso, e a gente também tem uma premiação muito especial esse ano. Esse é um spoiler, realmente spoiler, acho que até para o título é um spoiler. A gente criou uma premiação que é o prêmio Johan Galtung, né, que é em homenagem a um teórico, até me arrepiei, em homenagem a um teórico muito importante de relações internacionais dos estudos de paz, e a gente conversou muito, porque foi um autor que marcou muito a turma, né, semestre passado, nas discussões sobre negociação, e ele é uma grande referência, e essa premiação vai ser focada naquele delegado ou delegada, né, especificamente, aquela pessoa que vai se destacar como um grande negociador, uma grande negociadora. Então, a gente também está ansioso para descobrir, né, e aí a organização vai avaliar isso, e vai ser no último dia, depois do painel final, a gente vai ter nossas premiações, e a gente também quer descobrir, né?
Então... Legal, sensacional, Brenda, sensacional. Premiar o melhor negociador é dizer assim, cara, vai nessa linha que tu vai chegar na ONU. Isso é muito legal. Tem comentário chegando, né, Cauene? Põe pra gente aí, olha, Maria Clara Madorra, programa sensacional com a melhor convidada. Obrigado, Madorra, pela sua participação. A Jennifer tá dizendo live sensacional, super ansiosa para o melhor evento do curso. Obrigado, Jennifer. E a Ângela Santos, parabéns pelo programa que sempre está inovando e superando a cada programa. Obrigado, Ângela. Acho que é isso, né, Cauene? Olha só, e agora nós estamos quase no finalmente da nossa live. Brenda, assim, eu queria que tu falasse, então, para aqueles que são alunos, como se preparar para a simulação. Para aqueles que não são alunos, estão conhecendo a simulação agora, querem entrar em relações internacionais, o que é que devem fazer? E aqueles que efetivamente se interessaram, qual é o caminho para assistir? Bom, primeiro, para quem está se preparando para a simulação, por conta do regime remoto, a gente tem feito algo, tanto no simpósio como na preparação das delegações, que é único, né? A gente tem tido acompanhamento muito próximo, a gente criou grupos no WhatsApp com cada delegação, a gente tem feito acompanhamento até mesmo de orientação dos trabalhos escritos, que também é uma coisa nova, né? Então, assim, para quem está se preparando, em qualquer caso de dúvida, busque a organização, né? Todo mundo que organiza, independente da sua equipe, está todo mundo muito disponível, está todo mundo muito alinhado. E aí, se não for aquela pessoa que pode ajudar, ela sabe quem vai poder te ajudar, né? Isso a gente aperfeiçoou muito esse caráter de organização ali dentro dos grupos de WhatsApp, né? Então, se organize, veja as oficinas. A gente teve uma oficina muito específica de preparação, que muita gente falou que gostou, porque tirou um pouco o nervosismo, que foi comigo, não é por isso, mas porque foi com a professora Ermelinda também, sobre práticas de negociação e discurso, né? Tanto eu quanto ela, a gente colocou passo a passo, como se preparar, como falar, né? Ela deu dicas incríveis, inclusive, de como se comunicar especificamente no regime remoto, que eu achei sensacional. A professora Ermelinda é incrível. Para quem, né, se interessou no curso, eu acho que é interessante já ver, porque você vai conseguir ver ali, às vezes não está explícita onde está o embasamento teórico, mas você pode ver, né, e se despertar ali uma curiosidade para ver o que está por trás, como é que eles chegaram nisso, como é que eles sabem disso, como é que eles entendem o que está acontecendo, como é que estão se organizando, né? E para quem tem interesse em conhecer e acompanhar, né, a simulação, acompanhe nossas redes sociais. A gente tem o perfil da Siono Oficial no Twitter e no Instagram e no YouTube, né, que é o canal Siono Oficial. Então, como eu já falei, todas as oficinas estão disponíveis lá, né, acho que já tiveram, a palestra magna vai ficar também, e pode acompanhar, né, então a gente vai ter, no dia 27, o simpósio pela parte da tarde, que vão também ser, né, vão ser transmitidas ao vivo pelo YouTube. A gente vai ter a palestra à noite, que vai ser transmitida no dia 27. Dia 28 e 29 são os dias da simulação de fato. Então, a gente também está organizado nesse horário, né? No turno da tarde e da noite. A gente faz alguns intervalinhos. Acompanhe também as redes sociais, que a gente vai colocar a programação, né? Especificamente cada horário, cada debate. Se você tiver interesse num painel específico, pode assistir esse painel, tanto depois quanto, né, ao vivo. Pode comentar lá, a gente vai querer saber muito também o que o pessoal está achando desse debate. E acredito que é isso, acompanhem a gente e participem, né, porque é uma simulação única, né, uma oportunidade única, né, e histórica, né, uma simulação realmente histórica, nos moldes, nunca uma simulação foi tão literal, né, porque a própria Assembleia Geral da ONU, né, as próprias negociações também estão sendo nesse formato. Brenda, inclusive, eu sou suspeito para falar, sou apaixonada pela Siono, mas eu tenho para mim que essa vai ser bem legal, porque vai ter mais interação de gente de fora comentando e tal, vai ser muito legal, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente vai para o mundo todo, vai ficar só restrito a um auditório lá no Campus BR, vai ser muito legal. Bom, nós estamos encerrando, a Priscila Castro está dizendo, ótimo programa, muito obrigado, que bom, e a gente precisa alcançar cada vez mais essa audiência, porque simulação de fato é sensacional e inesquecível. Brenda, eu quero te agradecer muitíssimo por ter a disponibilidade de estar aqui com a gente. Também estava com saudade de ti aqui no Globalizando. Outras oportunidades virão. Quero te agradecer muitíssimo por estar tão disponível para o curso, e mesmo no ano tão complicado como de pandemia, tese e tudo, você sustentou o trabalho e está dando um show na coordenação da simulação. Muito obrigado, Brenda, por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade, ainda bem que a simulação veio nesse momento que eu já tinha terminado minha tese, né? Mas foi uma grande honra e também foi, assim, tem sido um prazer muito grande trabalhar com a turma do sexto semestre, uma turma que eu sempre tive um entrosamento muito legal e a gente teve nossas preocupações, eu não vou nem chamar de estresse, a gente teve nossas preocupações com qualquer organização de evento, é muito desafiador organizar eventos, né? Já organizei outro, mas foi a primeira vez a simulação. E, assim, eu acho que foi muito bom, né? Eu estou até quase com saudade do nosso grupo lá do comitê da Ciono, né? Que a nossa imagem é aquele meme União, né? E eu falei, será que daqui a 2 semanas vai estar briga? Não rolou ainda, né? Que eu saiba. Mas, assim, foi um entrosamento muito legal. E cada um realmente, assim, a turma toda se engajou muito. Eu estou muito feliz e facilitou muito, né? Então, o meu trabalho. Agora a gente está mais numa ansiedade para ver o trabalho que a gente vem construindo, né, nos últimos 2 meses, né, se concretizar e a gente espera que todo mundo se divirta muito, porque é isso que e aprenda muito também, mas é muito divertido. Dá uma adrenalina, tem bastidores de WhatsApp, o pessoal lá discutindo, é muito legal. Aliás, é aquilo que nós chamamos, o saber tem que ter sabor. Muito bom mesmo. Obrigado, Brenda. E quero agradecer, então, vamos fazer a rodada de agradecimentos aqui, a começar. Tem a Luciana Lima que está dizendo parabéns, simplesmente maravilhoso o programa. Obrigado, Luciana. A Suelen está dizendo ótima live, aprendendo bastante com vocês. Parabéns pelo programa de hoje. Obrigado, Suelen. Então, agradecendo a Luísa Veiga, que já foi uma das coordenadoras da Ciono quando estava no sexto semestre. Luísa, muito obrigado pela participação no programa. Oi, obrigada, gente. Eu que agradeço por essa participação em mais essa live. Sim, são memórias intensas da Ciono. O pessoal do sexto semestre está de parabéns. Como sempre, muita dedicação que a ajuda da professora Brenda, com certeza foi sensacional. E eu só espero o melhor dessa Ciono. Legal, obrigado, Luísa. Eduardo, você que está em Benevides, mas resistiu bravamente até agora. Muito obrigado, Eduardo. Sucesso na simulação, tá? Eu que agradeço, professor. Foi um prazer tê-la aqui conosco, professora Brenda. A senhora está sendo realmente sensacional como coordenadora, assim como todos vocês aqui, Giovana, Paula, que estão comigo na coordenação. Está sendo uma experiência muito boa. E aproveitem e vão lá, vocês que estão assistindo, sigam a gente nas nossas redes sociais, @CionoOficial. Fiquem por dentro desse evento maravilhoso. Legal, obrigado, Até Eduardo. Paula Castro, muito obrigado. Sucesso também para você na simulação, tá? Muito obrigada, professor. Obrigada, professora Brenda, pela sua excelente participação no programa de hoje. Obrigada por toda a dedicação com a nossa turma. Está sendo bastante desafiador, dá muito trabalho, mas a gente está muito feliz e muito ansioso para essa simulação. E obrigada também a você que nos acompanhou no programa de hoje. Não esqueça de seguir o Globalizando nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. E também de acompanhar obrigado, nossa próxima Paula. live. E concluindo com a representante, a líder da turma do sexto semestre, aqui com a gente na locução de hoje, na apresentação, Giovana Lima. Obrigado, Giovana. Obrigada, professor. Obrigada a todo mundo que assistiu e interagiu com a gente hoje. E um obrigado muito especial para a professora Brenda por toda a parceria na simulação, mas em todos os semestres que ela foi nossa professora, e pela paciência também com a gente durante essa organização. O Eduardo e a Paula também, então, de parabéns. A gente sabe o quanto a gente trabalhou para essa simulação, então a gente está muito ansioso para o dia 27, 28 e 29. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, a todos os professores e toda a organização da Ciono. Legal, Giovana. Então eu quero agradecer a Cauene, que está coordenando a transmissão nesse momento, está nos bastidores, assim como a Larissa Schoenberg, a Hiro, que está com a gente coordenando também o tempo, né, da nossa live, e agradecer a grandiosa família Globalizando, que prepara essa live com grande amor por cada um de vocês e pelo curso. E quero lembrar que a próxima live, no próximo sábado, vai ser sobre as eleições norte-americanas. Já vamos falar sobre o que vai acontecer nos Estados Unidos, reta final do processo eleitoral nos Estados Unidos, e o Globalizando tinha que tratar desse assunto no próximo sábado às 17 horas. Avisando também
que o Globalizando vai voltar ao vivo na rádio, agora com novo horário, a partir do dia 7 de novembro, 9 da manhã, estaremos ao vivo na Rádio Nama. A nossa live vai ficar mensal também aqui no Facebook. Agradeço a todos, quero desejar ótima simulação para todo mundo, em especial para todos aqueles do curso de Relações Internacionais, para que o coração possa bater cada vez mais forte. Tchau, pessoal!